Bem, acho que foi lucrativo este primeiro tema. Eu também tenho outro tema que é aqui um bocadinho em conjunto com o Ricardo, que é um quebra-cabeça clássico, que é quando vender uma posição. Por norma, eu não sei se sentem o mesmo, mas comprar eu nunca tenho grandes dúvidas, mas ao vender eu nunca sei bem se estou a puxar o gatilho cedo demais, e já fiz isso, por exemplo, na ExxonMobil, que foi do género vendi e depois aquilo disparou e ficas a sentir bem de mal. Ou se por outro lado, vendes demasiado tarde, como foi, também fiz isso, por exemplo, bastantes vezes, tipo Beyond Meat, por exemplo, onde vendes demasiado tarde e perdes ali bastante dinheiro. Por isso, vender acho que é mesmo uma ciência bastante mais complexa que a compra. E esta semana tive que fazer essa decisão e deparei-me com esta dificuldade que foi vender uma empresa para rodar para outra empresa do mesmo setor, dos semicondutores. E a minha questão aqui para vocês é no vosso qual é o vosso processo de venda? O que é que vocês têm na vossa lista e o que é que têm em conta quando vão vender ou trocar uma posição para outra? Ora, eu posso começar. Eu, pelo menos, posso falar da minha experiência pessoal. Ahm, Se calhar falar aqui um bocadinho como é que eu tenho pensado a minha carteira, ou seja, para além de toda a questão da diversificação setorial, diversificação geográfica, que pronto, isso é sempre importante, eu, na minha carteira, eu tenho algumas posições, e eu até posso falar de alguns nomes, que eu as tenho numa perspectiva de muito longo prazo, ou seja, que são ações que eu penso, se não acontecer nada significativo do ponto de vista fundamental, são ações, até pelo ponto de entrada que eu tive, que eu quero manter durante muitos anos e ir forçando ao longo do tempo em função das oscilações que hajam no mercado. Por exemplo, olhando para aqui, por exemplo, eu tenho a AVI, por exemplo, é uma posição que eu penso numa perspectiva a longo prazo e em que aqui tenho como objetivo uma perspectiva de uma valorização gradual, ao mesmo tempo que também tenho esta ação como um dividend play na minha carteira, porque é uma empresa que tem um dividend yield ali na casa dos 4, 4,5% neste momento. Depois, por exemplo, também tem a Alibaba, que apesar destas questões regulatórias, eu também penso numa perspectiva de longo prazo, porque acho que é uma ação que vai continuar a ter grandes margens de crescimento e, portanto, é uma ação que, a não ser que aconteça nada, alguma coisa de muito extraordinário, é uma ação que eu pretendo manter e, portanto, eu tenho várias posições na minha carteira que, para essas, eu tenho definido um determinado papel. Depois, o que é que acontece? Eu tenho outras ações que eu já não vejo desta forma. Ou seja, eu tenho neste momento na carteira ações que eu comprei, por exemplo, aí na altura de abril, maio de 2020, de setores mais cíclicos. Por exemplo, tenho o setor químico, tenho também de uma companhia aérea, no caso a Delta Airlines, em que eu, no momento em que comprei estas posições, a minha perspectiva foi, ok, eu vou manter estas posições, se calhar um ano ou dois, e depois, em função da valorização que ela tiver, eu vender a posição. Depois, aqui, a questão da venda. Aqui, no caso destas, depende muito se eu quero continuar a ter uma posição no setor ou não. E se eu quero continuar a ter uma posição no setor, então que alternativas é que há? E, por exemplo, eu muito recentemente, por exemplo, na Leondel Basel, que é uma ação de químicos que eu comprei, por exemplo, neste momento posso dizer que estou com uma rentabilidade de 70%, face ao meu preço médio. E aquilo que eu tive a ver há uns tempos foi, a ação já está num valor que eu acho que ela eventualmente não tem aqui um grande potencial de valorização, pelo menos mais no curto prazo. Não é um setor que eu queira estar exposto a muito longo prazo também, mas neste momento até quero ter alguma exposição. E então fui ver que alternativas é que havia dentro do mesmo setor para eu canalizar o dinheiro que tenho neste momento investido. E a conclusão que eu cheguei foi que neste momento não existia uma oportunidade melhor no mercado para eu rodar a minha posição.
Portanto, também é sempre importante fazer esta análise, que isto não pode ser uma coisa cega de, ok, estou a ganhar 50%, 60% vou vender. Não, nós temos que fazer esta questão de, eu quero continuar a ter este setor na minha carteira, sim ou não? Se quero, tenho que ver quais é que são as alternativas. As alternativas são melhores, sim ou não? Se não são melhores, vão manter. Por exemplo, aqui na Leão do Basel, se calhar eu não vou ter uma grande rentabilidade de capital, no sentido de valorização da cotação significativa, mas tenho um dividendo dele na casa dos 4%, que me vai dando aqui mantendo alguma rentabilidade. E que, por exemplo, noutras empresas do mesmo setor, eu não encontro dividendo deles melhores. Portanto, acho que por aí nem são ações que estejam com fundamentos melhores que a Leão do Basel neste momento. Por isso, eu prefiro manter-me na posição. E eu tento fazer sempre esta análise. Depois também pode haver situações, também já me aconteceu no passado, isto se calhar mais no início, quando eu investi, em que tive posições que vendi se calhar com 20 ou 30%, vendi posições com 20 ou 30% de perda, porque reconheci que foram manifestamente um erro. E nós também não nos vemos agarrar muitas vezes ao facto de que estamos no vermelho, então não vamos vender. Porque nós até podemos estar a perder 20 ou 30%, mas se eu identificar uma oportunidade que eu acho que pode ser massiva noutra ação, e se eu não tiver o cash para investir nessa posição, ou se tiver que vender aquela posição que tenho atualmente, porque não quero ter uma porcentagem superior a determinado montante naquele setor, eu vendo sem problema nenhum se identificar outra oportunidade. Por isso, eu tento fazer aqui muito esta gestão da carteira, mas eu acho que muitas vezes as pessoas querem, e às vezes eu vejo isso, particularmente mais para quem está a começar, as pessoas querem muitas vezes saber qual é que é o número mágico para vender. E é muito complicado, não é? Porque é muito complicado adivinhar quando uma ação está a subir onde é que ela vai parar, não é? Não há aqui uma fórmula mágica. Agora, claro que há aqui alguns passos que nós podemos fazer quando decidimos vender ou não, mas eu acho que não nos podemos agarrar só à perspectiva percentual do ganho ou da perda, não é? Acho que não pode ser uma análise cega só nesse sentido, e também é preciso avaliar outras variáveis, como por exemplo, qual é que é a nossa posição de cash, porque eu às vezes também vendo posições porque preciso ter cash e quero ter mais cash, quero ter uma posição de cash mais significativa, mas acho que sim, acho que deve ser visto, é uma conjunção de fatores que devem ser analisados e não se deve só olhar para a rentabilidade que se tem e definir. Eu acho que às vezes, claro que é assim, é normal quando nós compramos ações, imaginar que, ok, a minha expectativa é que a ação chegue àquele valor e depois eu vendo, não é? Mas muitas vezes até pode chegar, mas as alternativas não serem melhores, não é? Por isso acho que também é muito importante fazer essa análise. E se calhar falava aqui um bocadinho da minha curta experiência. Sei que às vezes há momentos em que tu duvidas, se calhar, do mercado. Eu lembro-me que investi na Delta, quando ela caiu em março do ano passado, com o Covid, com aquela queda geral do mercado, e vendi com alguns ganhos bons e agradáveis, mas perdi este crescimento gigante dos últimos meses do ano passado e início deste ano, porque tinha receio de que o Covid fosse durar mais do que estávamos à espera e fosse um fardo muito grande para a empresa, então acabei por vender. Isso foi, se calhar, uma das vendas que eu tive porque tinha medo do setor e tinha medo assim que saí. Outra venda que tive foi a nós, que ganhei um bocado, recebi o dividendo e a empresa já não reflete aquilo que eu queria quando investi nela. E não, por acaso ainda não investi noutra empresa no mesmo setor, mas sei que há empresas do mesmo setor mais atrativas, se calhar não em Portugal, mas noutros mercados, e para já essa é a minha experiência a vender. Quando comprar também é como tu dizes, António, eu não ando a ver curvas, não ando a ver nada, eu vejo os fundamentals e se eu gosto
eu acabo por comprar. Claro que se estamos numa semana em que está mais vermelho, é como tu dizes, ficar contente que estamos a comprar em saldos, mas acho que não há muito. A minha experiência é muito curta para poder ser relevante aqui. Pá, sim, acho que mais uma vez passamos aqui boas mensagens. Ricardo, ao que disseste, só gostava de acrescentar que, para além de não teres uma opção da Leão de Basel, certo? No mesmo setor, se a fores vender e não a trocares para uma posição melhor, ainda vais ter um corte extra no teu capital, porque vais ter que levar os 28% só a mais-valia. Isso acaba por te Exatamente. tirar Não pode rentabilidade ser, extra. não basta ser melhor, tem que ser significativamente melhor. Exatamente, Até porque que senão depois perdes, exatamente, sim, sim. perdes aqueles 28% que acaba, lá está, tem que ser mesmo melhor e temos que ter também isso em conta. De resto, deste uma aula de como ter uma gestão de carteira, pá, eu concordo, desenvolver ali uma tese, manter-nos fiéis a ela e se a tese mudar, pá, como diz o Kevin O'Leary, levar a empresa para trás do palheiro e dar-lhe um tiro na cabeça e tirá-la da sua miséria. Se a tese se mantém, pá, continuar e deixar de seguir. A minha experiência pessoal em mudar esta semana, opá, foi basicamente passar de descobrir uma empresa nos semicondutores, pá, que me pareceu claramente uma oportunidade, claramente desvalorizada. Eu tinha já uma posição onde tinha ganhos agradáveis, e tendo ganhos agradáveis e eu encontrando uma oportunidade que acho que pode ser interessante no médio prazo, acabei por alocar o capital a essa empresa e quem quiser saber que empresas são, podem ver o meu vídeo no meu canal este fim de semana, porque vai ser sobre isso e não vou revelar mais nada. Malta, se não tiverem nada a acrescentar, estamos aqui a bater mesmo no nosso tempo, por isso ia dar como encerrado aqui a nossa reunião semanal. Ao pessoal que está lá em casa, agradecer por nos continuarem a ouvir em massa no Spotify. É sempre bom aparecer nos charts ao lado de grandes multinacionais e nomes muito famosos. Esta pequena organização que é o Mercado Marolado, por isso, obrigado. Por favor, se ainda não nos seguem ou nos deram uma review nas plataformas de streaming, por favor, façam. Sigam-nos também no YouTube para continuarmos a crescer o nosso projeto e também nas redes sociais em Mercado Marolado, estamos em todo lado. E até nos encontrarmos de novo para a semana. Que o mercado esteja convosco. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.